Salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz pretos inspiradores e suas histórias inspiradoras. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, compartilhe com os amigos, assista os nossos vídeos com histórias de pretos inspiradores, ative as notificações, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. E o gravado na história de hoje traz a história de um dos negros mais importantes e influentes na luta contra o racismo e a difusão da cultura negra no nosso país. O gravado na história de hoje tinha a honra de apresentar para vocês um pouquinho da história de Abdias Nascimento. Vamos conhecer um pouquinho da história desse preto inspirador? Abdias Nascimento foi descrito como o mais completo intelectual e homem de cultura do mundo africano do século XX. Poeta, escritor, dramaturgo, artista visual e ativista pan-africano, ele fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Suas pinturas, largamente exibidas dentro e fora do Brasil, exploram o legado cultural africano no contexto do combate ao racismo. Professor emérito da Universidade Estadual de Nova York, ele foi deputado federal, senador da República e secretário do governo do estado do Rio de Janeiro. Abdias Nascimento nasceu em março de 1914 em Franca, estado de São Paulo. Neto de africanos escravizados, seu pai era sapateiro e músico, sua mãe doceira. Sua família era tão pobre que, mesmo sendo filho de sapateiro, passou a infância descalço. Trabalhou desde os 7 anos de idade, completou o segundo grau com diploma em contabilidade em 1928. Alistando-se no exército, Abdias Nascimento saiu de Franca em 1929 e foi para a capital paulista, onde participou da Frente Negra Brasileira da década de 1930. Formou-se como economista pela Universidade do Rio de Janeiro em 1938. Fez pós-graduação no Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Fundou, no Rio de Janeiro, em 1944, o Teatro Experimental do Negro, também conhecido como TEM. Foi a primeira entidade afro-brasileira a ligar a luta pelos direitos civis e humanos dos negros à recuperação e valorização da herança cultural africana, denunciando a segregação no teatro brasileiro, sobretudo a prática de pintar atores brancos de negro para desempenhar papéis dramáticos. O TEI oferecia curso de alfabetização e de cultura geral a seus integrantes, empregados domésticos, trabalhadores e operários, desempregados e funcionários públicos diversos. Formou a primeira geração de atores e atrizes negros e favoreceu a criação de uma dramaturgia que focava a cultura e as experiências de vida dos afros brasileiros. Sob a liderança de Abdias, o TEM organizou a Convenção Nacional do Negro no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre 1945 e 1946, que propôs à Assembleia Nacional Constituinte a inclusão de um dispositivo constitucional definindo a discriminação racial como crime de lesão pátria e uma série de medidas afirmativas antidiscriminatórias. O TEM realizou também a Conferência Nacional do Negro em 1949 e o primeiro Congresso de Negros Brasileiros no Rio de Janeiro em 1950. Participou dos movimentos de protesto contra o regime do Estado Novo, o que lhe valeu uma prisão pelo Tribunal de Segurança. Dirigiu entre 1948 e 1951 o jornal Quilombo, órgão de divulgação de grupos e notícias de outras entidades do movimento negro. Com o endurecimento do regime militar, Abdias exila-se por 13 anos. Viveu no exílio nos Estados Unidos e na Nigéria. No mesmo período, o TEM foi dissolvido e Abdias se afasta do teatro, conduzindo a sua militância política por outros caminhos, tendo lecionado como professor universitário e dedicando-se à pintura e às pesquisas de visualidade relacionadas a culturas religiosas afro-brasileiras.
Durante o período de exílio, desenvolveu sua extensa obra de arte visual. Sua pintura trabalha temas da cultura religiosa da diáspora africana e da resistência à escravidão e ao racismo. Suas telas foram largamente exibidas nos Estados Unidos em galerias, museus, universidades e centros culturais. Durante o exílio, Abdias Nascimento trabalhou com Leonel Moura Brizola para criar a organização que criaria o Partido Democrata Trabalhista do Brasil, o PDT. Como resultado dos esforços pioneiros de Abdias, o partido incluiu questões do racismo e da discriminação racial como prioridade no seu programa político nacional. Abdias Nascimento também liderou a organização do movimento negro dentro do partido. Entretanto, ele trabalhou de forma consistente para fazer da luta pelos direitos civis e humanos dos descendentes africanos uma causa suprapartidária e uma questão política nacional. Após voltar do exílio, insere-se na vida política. Candidato nas primeiras eleições do processo de abertura democrática, Abdias do Nascimento assumiu em 1983 como primeiro deputado federal negro a defender a causa coletiva da população de origem africana no parlamento brasileiro. Na Câmara dos Deputados, ele introduziu projetos pioneiros de legislação antidiscriminatórias e apresentou as primeiras propostas de ação afirmativa. Foi senador da República de 1997 a 1999 pelo Partido Democrata Trabalhista, assumindo a vaga após a morte de Darcy Ribeiro, além de colaborar fortemente para a criação do Movimento Negro Unificado em 1978. Em 2006, em São Paulo, criou o dia 20 de novembro como o Dia Oficial da Consciência Negra. Foi casado com Maria de Lourdes Vale Nascimento, assistente social, ativista e jornalista. Casou-se uma segunda vez com a atriz Léia Garcia, com quem teve 2 filhos. E a sua última esposa foi a norte-americana Elizabeth Larkin, com quem teve um filho. Foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2010. Abdias do Nascimento morreu em 23 de maio de 2011, aos 97 anos, devido a uma insuficiência cardíaca. Ele estava internado desde abril no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, por causa de uma pneumonia que agravou problemas cardíacos e renais crônicos, e não resistiu às complicações da doença. A figura de Abdias do Nascimento é sem dúvida emblemática no século XX e seu envolvimento na luta antirracista é louvável, pois não temos como falar do século XX e das lutas antirracistas sem lembrar do nome de Abdias Nascimento, que lutou por essa causa tanto como militante quanto intelectual como artista. Foi influência para muitos militantes negros que, a partir da década de 1970, passaram a entrar nos meios acadêmicos e, assim, ao invés de verem suas histórias escritas por intelectuais predominantemente brancos, começaram, assim como Abdias Nascimento, a escrever suas histórias e as histórias de seus povos. Por isso que o canal TQSP se orgulha em ajudar a tornar o seu nome e a sua história vivos, pois Abdias do Nascimento tinha que ser preto. Obrigado, Abdias! E se você gostou da história de Abdias Nascimento, então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e aproveite para conhecer outras histórias de pretos inspiradores, porque aqui no canal TQSP tinha que ser preto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.